Mas Deus, Ele nos amou de uma tal forma que Ele vai garantir que a gente tenha vitória naquilo, porque Ele não quer ver ninguém de nós sofrer. Por que Ele não quer ver ninguém de nós sofrer? Porque Ele já sofreu no nosso lugar. Então não existe dois sofrimentos. O que existe é um Deus que sofreu no nosso lugar para aliviar a minha dor e gerar em mim um grande milagre para que eu possa contar o testemunho que Ele fez na minha vida. Agora, para mim permanecer nesse amor que vai trazer testemunho na minha vida, Michael, não tem outro jeito se não for por meio da obediência. E aí não é eu que estou falando, quem está falando isso é o próprio Jesus. Se eu olhar para aquilo que Ele está falando e eu não obedecer, eu não vivo nesse amor. Eu fui alcançado por Ele, mas eu não permaneço nele. Um dia alguém disse para mim, olha, o difícil não é você conquistar uma coisa. O difícil é você permanecer com aquilo que conquistou. Porque talvez a nossa dificuldade não é ter. A nossa dificuldade é manter aquilo que temos. Talvez a dificuldade nossa não é receber a salvação. É manter uma vez que fui salvo pelo sangue de Jesus. Porque se um dia eu me rebelar, se um dia eu emburrar, e eu quiser de repente sumir da presença de Deus, Deus não vai me impedir. Ele vai deixar eu ir. Só que eu estou colocando em risco a minha salvação eterna. Olha como é sério isso. Então não basta eu saber que Deus me ama. Embora talvez isso seria o tudo. A questão é, eu vou permanecer nesse amor que Ele tem comigo? E só tem uma forma para mim permanecer, se eu obedecer o que Ele está dizendo. Se eu não obedecer o que Ele está dizendo, não existe permanência, querido. Está aqui, Jesus está dizendo, você permanece se você me obedecer. E a palavra guardar aqui, ó, se guardardes, em outras traduções está claramente obedecerdes. Você pode abrir a tua Bíblia aí e ver. Se obedecerdes os meus mandamentos, a minha palavra, você permanece naquilo que eu fiz. Agora, se você não obedecer, você não permanece. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é porque nós não temos uma fé ainda inteira em um Deus que pode resolver tudo. A gente está sempre controlando algumas coisas. Ainda que você tenha entregado a tua casa, a tua vida, os teus filhos na mão de Deus, você sempre se preocupa com eles. Não era para se preocupar. Por quê? Porque você já entregou para Deus. E se você entregou para Deus, Ele cuida melhor que você. Então não era para se preocupar. Mas por que a gente se preocupa? Porque a nossa fé ainda é uma fé que caminha por aquilo que vemos. A gente não consegue confiar 100% ou então cegamente. Esse é o problema. Mas o dia que a gente aprender a confiar exatamente naquilo que Jesus está dizendo, acabou os teus problemas. Eles podem até aparecer, mas em todos eles Deus vai te dar vitória. Em todos eles Deus vai te abençoar. Então a grande verdade aqui é obedecer o que Ele está dizendo. Ainda que eu não concorde, ainda que eu não creia, ainda que eu não acredite, ainda que eu não quero, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que renunciar ao que for preciso, mas eu tenho que obedecer o que Ele está dizendo. Porque se eu não obedecer o que Ele está dizendo, isso pode me custar caro amanhã, colocando em risco, inclusive, a salvação da minha alma. Diga amém. A gente precisa aprender a forma que Deus quer nos conduzir. Porque se a gente aprender isso, a gente vai parar de perder tempo com outras coisas. Quantas vezes você deixa de viver a bênção de Deus porque você está preocupado com outras coisas? Quantas vezes você deixa de viver momentos felizes, importantes, alegres, porque você está preocupado com outra coisa? Claro, você tem que esquecer isso aí. Você tem que focar naquilo que Deus tem para a tua vida. E obedecer isso aqui.